Muito bem, muita paz, muita luz. Estamos aqui com mais uma aula do livro Estudando a Mediunidade, capítulo 25, Proteção aos Médiuns. Para você que tem acompanhado direitinho, desde o capítulo 1 até agora, tudo bem, você já está acompanhando e já sabe como seguir a sequência. Se precisar voltar numa aula, você já sabe mais ou menos onde é que está. Agora, para você que está vendo pela primeira vez, saiba que nós estamos colocando esses vídeos na playlist chamada Desenvolvimento Mediúnico. Aqui no canal, nesse canal, se você acessar pelo computador comum, aquele computador que fica em cima da mesa ou no notebook, fica melhor de achar. Tem uma parte no canal escrito Playlist. Você clica ali em Playlist, vão aparecer vários cursos, maioria deles gratuitos, ministrados aqui no canal, e que você pode fazer à distância do conforto da sua casa, nas suas horas de folga. Se precisar de certificação, a gente aplica um teste à distância, tudo certinho, e a gente envia a certificação. A certificação tem um custo, porque envolve gráfica, envolve despesa de correio, mas o curso em si é gratuito, e quem quiser fazer o curso somente pelo aprendizado não tiver interesse em certificação, vai aprender do mesmo jeito e vai colocar em prática e ajudar o próximo do mesmo jeito. Tá? Tem cursos que são terapêuticos, tem cursos que são magísticos, tem cursos que são mais espirituais, tem cursos que são mais técnicos, enfim. E aqui, dentro da playlist Desenvolvimento Mediúnico, que nós ensinamos você a transformar o seu espaço, a sua casa, no seu centro, seja ele esotérico, espiritualista, espírita, enfim. Ali o conhecimento é universal para você seguir a orientação que você achar conveniente. E está lá, essas aulas sobre o livro do Martins Peralva está lá. E esse capítulo aqui é o capítulo 25, Proteção aos Médiuns. Vamos lá. O capítulo Mandato Mediúnico dá-nos margem para verificarmos a extensão do auxílio dispensado ao médium investido em tal encargo. Mesmo nos ambientes heterogêneos, onde os pensamentos inadequados poderiam influenciá-lo, levando-o a equívocos, a proteção se faz de modo eficiente e sumamente confortador. Além do seu próprio equilíbrio, autodefesa, decorrentes das virtudes que exornam a sua pessoa, tais como as referidas anteriormente consideradas essenciais ao mandato mediúnico, trabalha o médium dentro de uma faixa magnética que liga ao responsável pela obra de que está incumbido, segundo verificamos nas palavras a seguir, transcritas e no desenho organizado à guisa da ilustração. Então vamos lá. Entre Dona Ambrosina e Gabriel destacava-se agora a extensa faixa elástica de luz azulínea, e amigos espirituais prestos na solidariedade. Nela entravam e, um a um, tomavam o braço da medianeira, depois de lhe influenciarem os centros corticais, atendendo tanto quanto possível aos problemas ali expostos. Aqui está uma ilustração mostrando um atendimento mediúnico. Aqui está, por exemplo, cooperadores espirituais aguardando o momento de entrar na faixa para atender o serviço. Está aqui um médium, nesse caso aqui psicografando, ou aquele médium receitista, que era o médico que fazia receituários, medicamentos, orientações terapêuticas. Não era bem medicamentos, quem receita medicamento é o médico. Orientações terapêuticas e vibracionais. Aqui, os benfeitores influenciando o médium. Aqui, mais benfeitores esperando a vez deles de também trabalhar. Aqui, deixa eu ler para vocês. Tá aqui, má vontade, fé, vingança, ódio, são os irmãos que estão ali na câmara assistindo a reunião mediúnica, esperando também o momento de serem atendidos. E em muitos trabalhos mediúnicos, alguns desses espíritos que ficam nas galerias nem chegam a participar da sessão, eles apenas assistem para que sejam despertados em seus interiores o germe do autoconhecimento, da paz, da autoanálise. Isso aí. E aqui, mais espíritos também em volta, aguardando o momento
de se manifestarem para receber esclarecimento. Hoje em dia a gente não fala mais doutrinação, não se doutrina espírito. Porque esse termo doutrinado dá a impressão que você queria impor a sua fé para o espírito que estava ali em busca de ajuda. Quem já participou de trabalhos de reuniões mediúnicas, antigamente chamados trabalhos de mesa branca, sabe que após, geralmente, o estudo do Evangelho, o dirigente ou os dirigentes encarnados pedem para que os benfeitores preparem o ambiente para a chegada dos irmãozinhos que são trazidos pela espiritualidade de luz, irmãozinhos em sofrimento, outros na revolta, outros são obsessores perigosos, outros são acidentados, que nem sabem que morreram, outros já morreram há muito tempo também, não têm noção de que não fazem mais parte desse plano, são trazidos ali para esclarecimento, não é doutrinação. Antigamente usava o termo doutrinador, né? Para doutrinar o espírito, não tem que doutrinar nada. Você não tem nem que dizer que é espírita, ou espiritualista, ou esotérico. Numa reunião como essa, simplesmente você não tem nem que se dar carteirada em ninguém. É só esclarecer. Aqui no canal nós temos sessões de reunião mediúnica mostrando como funciona. Bom, continuando aqui. Essa faixa de luz partindo do irmão Gabriel, envolvendo inteiramente a médium, tem a finalidade de defendê-la contra a avalanche de formas pensamentos de encarnados e de desencarnados menos esclarecidos, os quais, em sua generalidade, carregam aflitivos problemas e dolorosas inquietudes. Nenhuma interferência no receituário, graças a essa barreira magnética que a sua condição de médium no exercício do mandato e a magnitude da tarefa justificam plenamente. Ao que tem, mais lhe será dado, afirmou o Mestre Divino Jesus, em Mateus capítulo 25 ao 29. Capítulo 25, versículo 29. Quando o médium ele tem uma vida correta, um médium de caráter, uma pessoa honesta, uma pessoa que vibra no bem, não só deseja o bem ao próximo, como faz por onde passar esse bem ao próximo, ele atrai para perto dele espíritos disso para melhores. Já o médium, que tem uma vida totalmente torta e se diz receber espíritos de luz, há que se tomar cuidado, porque se ele tem uma vida torta, ele vibra na incorretude. E é bem complicado uma pessoa incorreta atrair espíritos corretos, porque não vibram na mesma faixa. Então tem que se tomar muito cuidado. No caso aqui mostra que pela conduta do médium no dia a dia, só nisso aí ele já atraía bons espíritos para perto dele. E por estar num ambiente bem preparado, com bons espíritos coordenando o ambiente, no caso a casa espírita lá onde ele trabalhava, isso somado às entidades dele, mas as companhias espirituais que ele já atraía por afinidade, independente de serem guias dele ou não, e somado às entidades de luz da casa, um manto protetor se formava em torno dele, garantindo plena segurança mediúnica aos atendimentos que ele dava. Os pensamentos de má vontade, de vingança, revolta, bem assim os de curiosidade, não conseguem perturbar a tarefa do médium, que no espírito de sacrifício e devotamento ao bem se edificou em definitivo. Então, você até pode fazer um trabalho de fechamento de corpo, mas se você tiver uma vida totalmente torta, no fechamento de corpo, muito usado, começou no sertão brasileiro, depois chegou nas grandes cidades, por conta dos processos migratórios. O fechamento de corpo é assim: a entidade vai, abre um portal, geralmente usando símbolos, pontos riscados, para quem é da Umbanda vai saber o que eu estou falando, pontos riscados, e ali ela firma aquele ponto, e com a frequência energética da pessoa que quer ter seu corpo fechado, seja o nome, seja uma foto, o que seja, cruza aquela energia com aquele portal que você firmou ali com velas, uma série de coisas, é ativado no chakra coronário da pessoa, onde quer que ela esteja, em qualquer lugar do mundo, e a partir daquele cruzamento energético, a entidade faz um entrelaçamento vibracional, a entidade que controla aquele ponto de força, faz um entrelaçamento com a pessoa, e a pessoa passa a ter nela como se fosse... Você já viram aqueles carros que são rastreados via satélite? É a mesma coisa. A pessoa passa a ser rastreada
por um sistema altamente sofisticado, energético e espiritual, comandado por determinadas entidades, e qualquer perigo que aquela pessoa sofrer, a egrégora daquele ponto de força que foi riscado e firmado com velas ali, a egrégora, ou seja, os espíritos que circulam em torno daquela energia, daquele ponto, vão partir em defesa da pessoa. Porque eles vão perceber que o ponto de força está sendo atacado. Por que o ponto de força está sendo atacado? Porque está firmado no coronário daquela pessoa. Então eles partem em defesa, porque é como se fosse um alarme. Isso é o fechamento de corpo. Tá? Isso é o fechamento. Agora, você pode fazer seu fechamento de corpo natural, sem passar por essa ritualística toda que eu falei, simplesmente tendo uma vida de retidão. Estude direitinho os livros edificantes, eles não trazem toda a verdade, mas trazem bastante ensinamentos. E quando eu estou falando livros edificantes, são livros de todas as religiões. As religiões todas pregam o bem. Tem umas que têm mais esclarecimento num campo, outras têm mais esclarecimento no outro, mas são todas muito boas para se conduzir à retidão. Os nossos irmãos, por exemplo, Testemunhas de Jeová, têm uns ensinamentos fantásticos. Você pode não concordar com muita coisa que eles dizem, mas eles ensinam o bem. Os budistas ensinam muita coisa boa. Você pode não concordar com muitas coisas que eles dizem. Os Hare Krishnas também, o Umbandista também, mas são todos católico, espírita kardecista, divinista, todas, o islamista. Você pode não concordar com o que é ensinado ali completamente, mas todos ensinam você a se tornar um ser humano melhor. E se você seguir as normas sociais de boa convivência, mais os ensinamentos daquela fé que você professa ou procurou aprender algo com eles, somando isso, você se tornar uma pessoa de bem, se já não for, porque se for vai se tornar melhor ainda, você já atrai espíritos nessa mesma frequência de bem e eles vão te proteger. Isso é um fechamento de corpo natural. Caso você não queira fazer aquele fechamento de corpo mais técnico. Então aqui, bondade, discrição, discernimento, perseverança, sacrifício somam na contabilidade do céu proteção e ajuda. Dezenas e dezenas de pessoas aglomeravam-se em redor da mesa, exibindo atribulações e dificuldades. Estranhas formas de pensamento surgiam de grupo a grupo, denunciando-lhes a posição mental. Aqui, dardos de preocupação, estiletes de amargura, nevoeiros de lágrimas, acolá, obsessores enquistados no desânimo ou no desespero, entre agressivos propósitos de vingança agravados pelo temor do desconhecido. Desencarnados em grande número suspiravam pelo céu, enquanto outros receavam o inferno, desajustados pela falsa educação religiosa recolhida no plano terrestre. Trabalhar mediunicamente ante um quadro dessa natureza requer segurança e ordem, equilíbrio e elevação. É um trabalho. Aqui descreveu o que acontece nos bastidores de uma reunião mediúnica. Você chega numa reunião mediúnica, você acha que são só aquelas pessoas sentadinhas ali em círculo e acabou? Não. No entorno daquilo ali tem toda uma estrutura para receber os irmãozinhos desencarnados em franco sofrimento ou com intenções não orientadas para o bem. Eles são trazidos e eles ficam em galerias e o ambiente é extremamente protegido porque eles têm muitos inimigos espirituais que vão querer pegá-los, e protegidos para que eles se contenham, porque eles podem querer fazer o mal a alguém ali ou uns aos outros. Então tem toda uma guarnição, tem espíritos protegendo a casa, o assoalho de um centro espírita ou de um centro de umbanda, seja ele qual for, o assoalho, a parte de baixo da casa, onde estão os alicerces, lá embaixo dentro da terra, tem toda uma preparação espiritual, uma blindagem, porque tem espírito que tenta atacar a casa por baixo, outros tentam atacar pelos lados, então tem todo um revestimento no derredor, outros tentam atacar por cima, outros tentam atacar pelo encanamento. Toda a casa é blindada. As galerias onde ficam esses espíritos inferiores em sofrimento, trazidos para receber esclarecimentos, são completamente blindadas e bem trabalhadas. Há toda uma equipe espiritual de socorristas, de guardiões, de benfeitores, de instrutores, de líderes, de equipe multiprofissional para dar suporte a uma reunião como essa. Porque se deixar, vira uma balbúrdia. Se deixar para lá. Imaginemos o médium negligente na execução de suas tarefas, que é aquele que não cumpre direito seus deveres, é indisciplinado, não chega no horário, vive infernizando a vida dos outros, não paga as contas que contrai, joga uma pessoa contra a outra, tem lá uma série de comportamentos nocivos.
é um além pontual, é descuidado, sem fé, num ambiente espiritual desse tipo, como ponto de convergência de todos os desequilíbrios e todas as solicitações. Ele puxa para ele todos os desequilíbrios desses espíritos que ali foram levados para receber esclarecimento. Ele puxa para ele. E se a espiritualidade não estiver atenta e não blindar esse camarada, ele desequilibra toda a casa. Tanto é que tem muita casa que fecha por conta que os obsessores pegam exatamente aquele elo fraco ali e vão trabalhar na mente dele para ele desestruturar a casa. Quantas às vezes reuniões não tem que ser feitas numa casa para que haja um entendimento entre os trabalhadores, o que não precisava existir se os trabalhadores orassem e vigiassem direitinho. Quanta interferência a influenciar-lhes os centros de força, a bombardear-lhe a casa mental, determinando no receituário ou na psicografia contristadora simbiose de vibrações desordenadas a confundir alguns, a abalar a fé de outros e a perturbar aqueles que, apesar de espíritas, não estudam a doutrina. Tá cheio, viu? Tá cheio de umbandista que não estuda direito o segmento umbandista. Tá cheio de espírita que não estuda direito o segmento espírita. E dá um trabalho conversar com essas pessoas no sentido de tentar esclarecê-las, não aceitam. Ainda mais aquele que bate no peito, eu tenho 30 anos de doutrina. Você 30 anos de doutrina e não estudou a doutrina. Ele sobreviveu dentro da doutrina. Agora imagina quantos... E às vezes tem cargo alto dentro da casa, hein? Tem cargo alto dentro da casa. Eu conheço presidente de casa de centro espírita que nunca leu Kardec. Leu orelhas do livro, trechos de apostila, pedaços de... Mas sentar e ler as obras... Estudar o Espiritismo, sentir o Evangelho na própria vida, ajudando incessantemente na obra do bem, eis os recursos de que dispõe o médio que deseja, efetivo e sinceramente galgar com segurança os degraus da escalada evolutiva. A mediunidade requer segurança. Eu dirijo um trabalho há muitos anos e nos lugares que passei tive a oportunidade de assumir posições de bastante responsabilidade. Tinha casa que me dava mais abertura, tinha casa que não dava. Algumas atribuíram a mim responsabilidades muito grandes, inclusive a de formação de novos espíritas. Não vou citar aqui o nome das casas que passei, mas graças a Deus tive a oportunidade de trabalhar bastante. Fui discriminado em algumas por conta de trabalhar com pretos velhos, outras casas eu fui discriminado por incorporar o Zé Pilintra, outros casos eu fui discriminado por trabalhar com apometria, né, e impulsoterapia. Cada caso eu era discriminado por uma coisa. No final das contas, minhas entidades chegaram e falaram: bom, está na hora de você tocar o seu próprio espaço, né? E trabalhar do jeito que você veio na Terra para trabalhar. Mas uma coisa eu vou te dizer, uma coisa eu sempre prezei, seja nas casas alheias ou no trabalho que eu coordeno. A segurança mediúnica vem em primeiro lugar. Quando eu falo mediúnica, não é só segurança de médium que incorpora, não. Todos dentro de uma casa têm que estar muito bem protegidos. A casa tem que estar muito bem protegida. E um dos itens para manter o padrão de dignidade e proteção de uma casa é orar e vigiar. Não tem negociação quanto a isso. Eu posso orar de vez em quando e vigiar mais ou menos? Não pode. Não pode. Não, é que eu estou com vontade de dar uma escorregada na maionese, tal. Eu sempre orei direitinho, eu sempre estudei muito, mas agora eu quero dar uma afrouxada, afrouxa para ver. Depois, para voltar, dá mais trabalho. Para voltar no eixo, dá mais trabalho. Então, assim, põe uma coisa na cabeça. Você quer trabalhar com espiritualidade? Quer mesmo. Então, estude, ore e vigie. Mas estude mesmo, não fique estudando apostilinha. Eu assisti todos os filmes lá que falam de espírito. Não. Eu li as apostilas aqui lá no centro que eu frequento, na base da apostila, módulo 1, módulo 2. Não. Respeito, as casas trabalham com apostilinha, mas isso não contempla a formação. É livro, é pegar as obras. Principalmente você que segue a linha kardeciana, é pegar as obras e estudar o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nem se fala, tem que ler todo dia, se possível um pedaço. É estudar, orar e vigiar. Estudar não é tão difícil, orar também não é tão complicado. Agora vigiar, segundo as nossas entidades, vigiar é onde o bicho pega.
bom? Tome cuidado. Cuidado não é brincadeira não. Trabalhar com a espiritualidade não é brincadeira. Bom, gente, então é isso. Eu peço aí que você dê um like aí no nosso vídeo. Divulgue ele para outras pessoas. Se inscreva no nosso canal. Não canso de dizer, nosso canal não é monetizado. A gente não ganha dinheiro com esse canal. Nosso objetivo é passar adiante um pouco daquilo que sabemos e um pouco do que a espiritualidade transmite para nós. A gente procura repassar do modo mais fiel possível. Tá? Meu nome é Hernani Douglas Cesário. Estou aí à sua disposição. DDD 11, telefone 965519042. Deus lhe abençoe. Muita paz e muita luz, e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.